Além disso, a Petrobras decidiu tornar a sua política de preços totalmente alinhada com o mercado internacional. Uma política que contou com a ajuda do governo e do legislativo. Para isso, em 2016, houve a edição da Lei 13.022, em que foi instituída a política de paridade de importação, a chamada PPI, que garante que os preços dos combustíveis da Petrobras terão paridade em relação aos preços do mercado internacional. Ou seja, independente da vontade do presidente da República, o preço dos combustíveis é editado pela própria Petrobras, acompanhando o preço internacional que é ditado pela cotação do valor do barril de petróleo, da cotação do dólar e também por seus próprios custos de produção. Relembrando que, apesar de sua produção, o Brasil não é autossuficiente no setor do petróleo, principalmente por não dominar o processo de refino dos combustíveis, sendo necessária a importação de combustíveis para atender às necessidades do mercado interno. A PPI visa garantir que a política de preços da Petrobras não seja influenciada pelos governantes, o que significa, em teoria, uma proteção para a saúde da empresa e também uma proteção para os interesses dos acionistas da Petrobras. Ou seja, a partir dessa lei, a Petrobras passou a ser uma empresa com mais autonomia e, na teoria, não mais refém do uso político. E você, o que acha disso? A Petrobras deve ser utilizada por políticos ou deve funcionar efetivamente como uma empresa? Vale lembrar que o preço do combustível comercializado no Brasil é composto por uma série de elementos. Além do preço praticado pela própria Petrobras, o combustível que chega nos postos tem em seu preço final o acréscimo dos custos de distribuição, diluição, margem de lucro dos postos e impostos. Muitos impostos, tanto de natureza federal quanto estadual. O maior deles é o ICMS, imposto cobrado pelos estados, que até esse ano representava, em média, 24,1% do preço da gasolina, por exemplo, e que em alguns estados chegou a números ainda mais altos, como no Rio de Janeiro, em que chegou a representar 34% do preço da gasolina. E ao contrário do que muitos afirmam, a recente redução no preço dos combustíveis não se deve por controle dos preços na Petrobras, e sim da redução forçada do ICMS sobre os combustíveis, por força de lei federal proposta pelo governo, que limitou a cobrança do ICMS a 17% ou 18% do preço dos combustíveis, o que ocorreu simultaneamente à redução de impostos federais sobre os produtos. Ou seja, a recente redução ocorreu não por controle de preços, mas sim por redução de impostos. Diferença essencial entre a situação anterior e a atual, e que faz com que, mesmo com a redução do preço final, a empresa ainda se mantenha imensamente lucrativa. Vale lembrar também que, apesar de todos os esforços, a Petrobras ainda monopoliza, na prática, o mercado do petróleo no Brasil, o que faz com que não exista concorrência no setor. Ou seja, com uma boa ou uma má gestão, a população brasileira continua nas mãos da empresa, enquanto não houver nenhum tipo de mudança.